Ontem, a Câmara dos Deputados iniciou uma discussão que não vai terminar agora, que é em torno da imunidade parlamentar, em torno da possibilidade de prisão de parlamentares que eventualmente cometam um determinado crime e como isso deve ser trabalhado no Brasil. É uma discussão da maior importância, é uma discussão de grande significado e não é uma discussão de mocinhos contra bandidos. Não é uma discussão dos senhores nobres juízes do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário contra os malvados congressistas brasileiros. Definitivamente não é. E nós não podemos ver as coisas dessa forma. O que é essa discussão? E por que a gente tem que discutir isso com profundidade? Porque a diferença entre a democracia e a não democracia é a existência de duas coisas: o parlamento livre e a imprensa livre. Um regime ditatorial tem lá o poder executivo, tem até poder judiciário, mas a voz livre do parlamento não existe. Do contrário, seria uma democracia. A voz livre da imprensa não existe. Do contrário, seria uma democracia. Então, nas ditaduras, qualquer limitação, nas democracias, qualquer limitação ao trabalho da imprensa e ao trabalho do parlamento tem que ser observada, detonada, discutida, questionada o tempo inteiro. E, obviamente, quando você discute os limites da imunidade, você está colocando para dentro todos aqueles que falam, pensam e votam com liberdade e usam e fazem o uso da palavra em favor da transparência, da democracia, mas no meio ali vai de cambulhada uns vagabundos, uns picaretas. Como é que você faz essa separação para você não levar pela imunidade ou em nome da imunidade que se destina a preservar a democracia uma Flor de Lis dessa aí, ou o Daniel Silveira? Você não pode proteger o Daniel Silveira, você não pode proteger a Flor de Lis, mas você não pode comprometer a imunidade parlamentar. O parlamento brasileiro precisa dessa liberdade para trabalhar e não pode fazer isso porque tem lá uma Flor de Lis, porque tem lá um Daniel Silveira, e a gente começa a questionar a imunidade parlamentar por causa do Daniel Silveira, por causa da Flor de Lis. Eles é que são o problema, não a imunidade. Então veja, a democracia é o único regime que tolera o discurso contra a sua própria existência. Vai fazer isso numa ditadura. Vai fazer isso na Venezuela. Vai fazer isso em Cuba. Vai fazer isso na Coreia do Norte. Vai falar contra o regime. Na democracia você fala contra o regime. Na democracia, um partido como o PSOL, por exemplo, pode escrever que o Estado brasileiro não garante o mais elementar direito à vida e à segurança, as instituições, segundo a Constituição e as leis, servem para proteger o povo, a polícia, a justiça, o sistema penitenciário e o poder político estão infestadas de máfias e corruptos. A corrupção policial é avalizada pelo Poder Judiciário, que é protegido pelo poder político. Então, a polícia, a justiça, o sistema penitenciário e o poder político estão infestadas de máfias e corruptos. O PSOL pode escrever isso na democracia. Vai escrever isso no regime que eles defendem, que é o fim do capitalismo, o regime... Vai defender isso no regime que eles gostariam que o Brasil tivesse. Na democracia eles podem dizer isso. Podem afirmar que o sistema de polícia e justiça estão infestadas de máfias e corruptos. E vida que segue. Por quê? Porque a gente vive numa democracia. E são eles, o PSOL, que defendem, que afirmam, que acusam o sistema, inclusive judiciário, de estar infestado de máfias e corruptos, que pediu a cassação do Daniel Silveira, que diz que o Supremo Tribunal Federal é um bando de corrupto. Isso a democracia permite. É interessante isso. Só na democracia você vê isso. É o único regime que dá dinheiro para um partido, para partidos que defendem o fim da democracia. Os partidos têm um fundo partidário, se tem representação na Câmara, ainda que sejam partidos que defendam o fim da democracia, recebem dinheiro para poder fazer seu proselitismo, para poder fazer seu discurso. Essa é a beleza e a contradição, a loucura na democracia. Agora,
Na franja disso tudo tem os fascistoides, né? Tem esses que defendem o comunismo, como se o comunismo fosse um exemplo de democracia, que não é. Os dois extremos, para um lado e para outro, defendem regimes ditatoriais, como o Daniel Silveira defende um regime ditatorial. Surgem esses personagens. Só prosperam na democracia. Ah, não, no regime ditatorial ele também prospera. Depende, né? Depende de que lado ele está e por quanto tempo. Ou quanto tempo ele vai viver até ser preso para sempre. E aí a gente viu um episódio em que esse cidadão, numa atitude desprezível, faz um pronunciamento, chamando de pronunciamento é até demais, né? Grava um vídeo nas redes sociais, esculhambando o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Cometeu o crime de injúria, calúnia, difamação, incitou a violência. Então, ele cometeu crimes, tá? Descaradamente, está tudo lá, comprovado, não há dúvida. Ele deve ser punido? É evidente que tem que ser punido. Qual é a forma de punição? Quem foi agredido entra com um processo contra o deputado, que obviamente vai ser condenado. E uma vez condenado, diz o artigo 15 da Constituição Federal o seguinte, artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda de suspensão só se dará nos casos de, alternativas lá, condenação criminal transitada em julgado. Então ele vai ser condenado, trânsito em julgado, ele perde o mandato. Essa é a punição esperada. Mas eis que, por uma decisão monocrática, depois confirmada pelos 11 ministros, outros 10 ministros do Supremo, uma decisão monocrática, um ministro do Supremo manda prender um deputado. E aí surge uma discussão. Era o caso de prender? Ao mesmo tempo, tudo bem a Flor de Lis estar solta, andando para lá e para cá? Então, tem uma discussão a ser feita. Pode prender um cara como o Daniel Silveira por aquilo que ele fez? A Flor de Lis pode continuar solta por aquilo que ela é acusada de fazer? Só pode ser no trânsito em julgado, só depois que ela for condenada em todas as instâncias pelo homicídio? Só então ela perde o mandato, ela nem mais é deputada. A pergunta é, isso tudo bem? Tá bem assim? Nós estamos confortáveis com isso? O que é a imunidade parlamentar? É a garantia que a sociedade tem, é a garantia que o Congresso tem, de que seus integrantes vão poder falar o que quiser, votar como quiser, vão poder se posicionar sem medo. Sem medo. Agora, aonde está escrito que eles vão poder se posicionar sem medo apenas dentro do razoável? É turvo. Então, é preciso estabelecer direito o que é razoável. Ou a gente acha razoável que se recorra à Lei de Segurança Nacional e lá pelas tantas se diga que houve ali um flagrante e aí prende. É possível. 11 ministros do Supremo entenderam que é possível. Mas é razoável, que é isso que a gente quer. Quer dizer, o Daniel Silveira, por aquilo que ele falou, ele tem que ficar na cadeia. A Flor de Lis solta, né? E ele preso. Tá certo isso? Não tá desbalanceado? Então, bom momento para os deputados, os senadores, né, o Congresso Nacional, discutir a imunidade parlamentar, discutir a possibilidade de prisão. Até onde eu posso ir, né? A partir de que momento eu estou cometendo erro? Em que circunstância eu posso ser preso? Aí saiu um projeto ridículo, feito de afogadilho, sem ouvir a sociedade, sem ouvir ninguém, sem debater nada com ninguém, sem ouvir especialistas, estudiosos, constitucionalistas, nada. Vai lá e faz mexe lá e tal. Mas tudo bem, porque é a admissibilidade. Eles votaram a admissibilidade, ou seja, agora essa PEC, né, a proposta de emenda constitucional, vai tramitar. E o Congresso Nacional vai discutir os limites da imunidade parlamentar, da prisão, etc. Tem que fazer isso. Não dá para ficar como está. Como é que pode a Constituição brasileira permitir, por exemplo, e está aqui escrito, gente, se alguém for condenado, trânsito em julgado, perde o mandato. Não importa o crime, perde o mandato.
perde o mandato. É assim, nós achamos que deve ser assim qualquer crime, não precisa definir qual é. Quer dizer, Flor de Lis acusada de homicídio, continua solta, isso está direito? Então, nós temos que discutir isso. Uma pessoa tem o direito de fazer proselitismo contra o Estado democrático de direito? Sim ou não? Você pode, na Alemanha não pode, você não pode falar a favor do nazismo, é proibido, o deputado não pode fazer isso lá. Mas a gente pode falar a favor do AI-5? Sim ou não? Você defender o regime militar pode ou não pode? Tá claro isso? O que pode e o que não pode? Se defender, pode ser preso? Porque hoje pode ser preso. Daniel Silveira foi preso. Pelo projeto que os deputados estão discutindo, não vai poder ser preso. Responde criminalmente, mas não pode ser preso. E aí vai ser processado, devido processo, perde, ganha, etc. Tal, condenado, cana. Se for o caso de cana. Mas, por exemplo, calúnia, injúria e difamação não dá cana. Não vai cumprir pena de cadeia. Mas é condenado. Pode perder o mandato pelo artigo 15º da Constituição. Agora, se continuar como está, a imunidade não pode ser uma carta branca para tudo. Do contrário, nós vamos fazer, a partir de agora, quadrilhas de menores de idade de parlamentares, né? Os bandidos vão começar a falar, vamos pegar um parlamentar e vamos pegar um menor de idade. O menor de idade mata, porque ele não vai em cana, e o parlamentar também pode roubar, porque não vai acontecer nada. Então, a imunidade não é para qualquer coisa. E nós precisamos deixar claro o que é a imunidade. É para proteger o mandato. O mandato não prevê roubar banco. O mandato não prevê matar o marido. A Flor de Lis matou o marido, acusada de matar o marido. Quer dizer, a imunidade não pode entrar por aí. O caso do Daniel Silveira é uma coisa mais delicada. Como ele é uma figura esquisita, como ele quebrou a placa da Marielle, já largou, sabe? É só agressão, não tem uma ideia. Fica aqui, tudo bem prender o Daniel Silveira. Só que hoje prende o Daniel Silveira, amanhã prende o não Daniel Silveira, um outro, que vai junto, por algo que ele defendeu. Porque esse Daniel Silveira não defendeu nada, só atacou. O que ele estava defendendo quando ele falou do Supremo Tribunal Federal? O que ele queria? Queria esculhambar? Queria incitar o crime? Só. Não estava contribuindo para o debate. Acabou. Que indiretamente ele está contribuindo para o debate, sim. Sem perceber, né? Porque ele não teve a vontade de fazer isso. O parlamento tem um papel essencial na democracia. Não é só ser o alvo dos ataques, o alvo preferencial dos ataques, dos ódios do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Ou da reclamação da sociedade, tudo que dá errado é culpa do parlamento. É os olhos da sociedade. O parlamento é exatamente isso. Os olhos da sociedade, a voz da sociedade. E ali circula de tudo. Então tem que estar protegido. Não dá para a gente querer cercear o trabalho do parlamento. E toda vez que a gente vê algo como o que aconteceu agora, sem discussão na sequência, alguém vai poder levantar, olha, tamo bobeando. Porque hoje vai o Daniel Silveira, que é uma bênção para o parlamento se livrar do Daniel Silveira, certo? É uma bênção. Personagem de atitudes desprezíveis, que fez um discurso desprezível e que eu torço para que seja cassado. Para se livrar, né? O parlamento se livrar desse personagem de segunda classe. Mas, o que é o devido processo nesse caso? Ele quebrou o decoro. Ele responde no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, e perde o mandato. Isso está acontecendo. Já está na Comissão de Ética. Aí ele perde o mandato, tchau, rua. Porque o crime dele é um crime de opinião. Rua, vai embora, tchau, não devia nem ter vindo. Mas veio, tem 30 mil votos, entra. Não tem 30 mil votos, não entra. O fato dele ser um personagem que recorreu à estupidez em todas as manifestações públicas dele, isso não dá o direito da gente achar que temos um erro no processo democrático.
Mas a prisão jogou luz sobre um problema que tem que ser enfrentado, sim. Imunidade parlamentar é algo que a gente tem que defender, com unhas e dentes. Impunidade, não. A imunidade parlamentar é uma garantia, não pode ser um privilégio para cometer crimes, mas é uma garantia para garantir o mandato parlamentar. De forma que não vamos perder tempo simplesmente olhando o projeto que está lá em discussão e falar, esse projeto tem esse defeito, por esse projeto o Daniel Silveira não seria preso. Bom, e qual o problema dele, do Daniel Silveira não ser preso? Ele não vai ser processado? Os ministros não podem processá-lo pelas barbaridades que ele falou? Quer dizer, a honra do ministro do Supremo vale uma cadeia. Se fosse a honra do não ministro do Supremo, não haveria cadeia. Por que a honra do ministro... não, ele atentou contra as instituições. Não, pera. Ele esculhambou as pessoas e incitou o crime. Ele poderia ter esculhambado pessoas que não são ministros e poderia incitar o crime também. E aí? Quer dizer, ele foi preso porque ele atentou, porque ele defendeu o AI-5, é isso? Então temos que discutir. Tem coisas que são inaceitáveis, como eu disse no parlamento alemão, não se pode defender o nazismo. Tem coisas que não são... Que não são inaceitáveis ou que são aceitáveis, os limites do proselitismo, os limites do discurso, até onde a pessoa pode ir, o que vai gerar cadeia, o que não vai gerar cadeia, o que gera punição, o que não gera punição. Então, Daniel Silveira, esse intelectual, né, com seu discurso intelectual contra o Supremo Tribunal Federal, acabou prestando um serviço involuntário, mas extraordinário, uma grande oportunidade da gente ficar de olho nesse debate, o parlamento discutir a sério, com pessoas de qualidade, ouvindo as melhores cabeças do Brasil, para afinar a imunidade parlamentar e reafirmar a imunidade parlamentar. Só existe democracia com parlamento livre e imprensa livre. Toda liberdade ao parlamento, toda liberdade à imprensa. Agora, pilantras, vagabundos, criminosos, canalhas, flores de lis, isso aí não. Isso aí não pode estar abençoado, não. Isso aí tem que extirpar. Daniel Silveira, para isso tem a comissão de ética. Então, eu acho que é importante a gente olhar. Sinônimo de democracia, parlamento brasileiro. Sinônimo de democracia, imprensa brasileira. Preservação absoluta. Boa discussão essa que está sendo feita na Câmara nesse momento.